Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Paulo Henrique, Rebeca, Eduarda e os que estão chegando também. Pessoal, aguardar mais alguns segundinhos para a turma toda entrar. Bom dia, Eduarda. Olá, olá, olá. Fala, Canã. Tudo bem? Só o Todd, e você? Só o Todd. Tá bom, vamos lá então, né, meu povo? Bora tocar o barco aqui e entender um pouquinho mais sobre a África, que é o nosso capítulo. A gente parou por volta ali da página 6 do capítulo de vocês. Eu estou alternando informações complementares com imagens do próprio livro, tá? Essa imagem aqui, por exemplo, está no livro. E a gente vai dar sequência aí no que foi dito na semana passada. Nós paramos exatamente nessa parte aqui, aonde a gente estava identificando algumas características de regiões específicas da África. Por exemplo, o roxo aqui é a África do Norte, certo? Que coincide com a África branca, islâmica, árabe, enfim. A Primavera Árabe, por exemplo, rolou aqui nesses países do norte, Tunísia, Argélia, Líbia, em especial. Nós temos o verde aqui, a África subsaariana, também chamada de África Negra, que é a África ao sul do Saara, caracterizada pelos maiores problemas políticos, sociais e econômicos, humanitários e ambientais do continente. A África Negra é aquela África miserável, da qual nós temos aquela imagem pejorativa, enfim, entendendo que na África não tem só negros. A África do Sul não é o sul da África, é um país chamado República Sul-Africana. Essa aqui se destaca por ter um quarto de todas as riquezas minerais do continente e por ser o principal polo de desenvolvimento. Aí eu terminei a aula passada dizendo assim para vocês, ó, hoje o país de maior economia na África não é mais a África do Sul, hoje é a Nigéria. Aliás, o Egito também tinha passado a África do Sul no que se refere ao PIB. Esse período pós-pandemia aí vai trazer algumas alterações, porque muita gente foi atingida por isso. Devo dizer para vocês também que, entre os números divulgados do coronavírus, o continente africano é o menos afetado. Bom, menos não, né? A Oceania é menos afetada, mas a Oceania não tem nem como ter como parâmetro. A população da Oceania inteira deve ser menor que a do estado de São Paulo. Mas, enfim, só para dizer para vocês que essa área chamada Maghreb, em especial, Marrocos, Argélia, Tunísia, mais que compõe a Líbia, o Saara Ocidental e a Mauritânia. Não estranhem se vocês verem em citação de vestibular, por exemplo, a referência ao Maghreb ser só Marrocos, Argélia e Tunísia. É comum acontecer isso, tá? Chifre da África é essa posição aqui, nordeste, centro-nordeste do continente, que parece um chifre de rinoceronte, certo? E a região dos Grandes Lagos é essa região aqui que vai do Zimbábue até Ruanda, onde tem os lagos Tanganyika, Niassa, Vitória, enfim, os grandes lagos africanos. Show! Avançando agora, a colonização africana, fronteiras arbitrárias e a fome crônica. Aqui a gente começa a entrar no contexto da Conferência de Berlim. Eu destaquei aqui duas fases, que são duas fases que geralmente causam confusão nas pessoas. Aí eu coloquei uma de azul, uma de vermelho, esse aqui está no livro, tá? Aqui eu externei do próprio livro de vocês, que vai dizer o seguinte, azul. A fase mercantilista, ela foi caracterizada pela ocupação de áreas litorâneas, como vocês estão vendo no primeiro mapa, e funcionou como entrepostos de comércio de mercadorias e, em especial, de escravos. Nessa fase mercantilista, até o século XIX, majoritariamente, porque no final do século XIX já começa outra fase, foi uma fase em que o europeu não penetrou no interior da África. Esse europeu explorava, sim, o litoral imediato e lugares próximos à própria Europa, como o norte, lá, ó, próximo já do sul da Europa. Nessa fase, a principal mercadoria era escravo, sobretudo para a América portuguesa e espanhola, mas em especial a portuguesa. Tá? O segundo período, aí é um período já final do século XIX
para frente, a gente tem o período chamado de imperialista. Nesse período imperialista, ocorreu a ocupação plena e efetiva do território africano. Podem perceber pelas cores aí que há penetração no interior do continente. E aí, as grandes potências europeias, em especial França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, na ordem, né? Depois Portugal, Itália, Espanha, dominaram o território africano. Pós-Conferência de Berlim, nada ficou para a Turquia. A Turquia fez a expansão do Império Turco Otomano no momento anterior a esse. Show? Galera, até aqui essas duas fases. Alguma dúvida? Posso partir para a Conferência de Berlim, que é a parte mais importante nessa análise? Beleza, então. Então vamos lá. Acontece que, já no final do século XIX, o mundo caminhava na direção das grandes revoluções industriais. Isso começa na Inglaterra, tá? Na Grã-Bretanha especificamente. A Grã-Bretanha é uma ilha que ainda tem País de Gales e Escócia, além da própria Inglaterra. Mas, enfim, a Inglaterra foi o ponto de partida. Só que essa Revolução Industrial, ela chega na França, ela chega nos territórios que viriam a compor depois a Alemanha, certo? Chega na Bélgica. E nesse contexto de Revolução Industrial, uma coisa que todo mundo queria e pouca gente tinha era matéria-prima. Só que existia um continente mais ao sul da Europa, cheio de países que não possuíam civilizações muito aguçadas, com forças armadas desenvolvidas, enfim, e essa vulnerabilidade fez com que os europeus se achassem no direito de ir conquistar territórios africanos à força. Como a Alemanha foi o último país a ser formado nesse contexto de Revolução Industrial e queria, dentro da lógica da teoria do espaço vital, quem não tem território não pode ser um país forte. E dentro da lógica do darwinismo social, a raça ariana tem que ser dominante, e essa dominação tem que ser pela força. Com essa cultura alemã, os alemães queriam porque queriam partir para a guerra. Essa guerra, a princípio, contra os europeus, porque eles pensavam assim, ó, tem um recurso lá longe que eu quero, meu adversário quer, meu outro adversário quer. É mais fácil eu eliminar a concorrência aqui primeiro, para depois ir lá pegar sozinho, do que ver quem chega primeiro para buscar lá. Então, os alemães, eles queriam guerra na Europa mesmo. Para arrefecer esse sentimento de guerra, foi proposto para os alemães uma conferência em Berlim. Essa conferência aconteceu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 e tinha o grande objetivo de discutir entre as nações europeias dominantes a partilha do continente africano. O que cada um ficaria na África segundo o seu interesse. É evidente, galera, que eles não perguntaram para os africanos o que eles achavam disso, nem se eles concordavam, essa coisa toda. Mas colocaram um mapa da África na mesa e os ingleses se posicionaram. Olha, eu quero essa parte aqui, é o roxo, ó. Eu quero essa parte aqui no Vale do Rio Nilo. Lembrando que na altura da conferência, 1884, a Inglaterra já tinha tomado o Egito e colocado lá um protetorado britânico. Então eles pegaram o filé da África ao sul, o filé ao norte, inclusive o Vale do Nilo. Proximidade do Mar Mediterrâneo, saída aqui em cima, saída para o Mar Vermelho aqui do lado. Enfim, os franceses, que eram a segunda grande potência da época, a Inglaterra era a grande baleia, a grande força naval, só que a França era o grande urso, o grande exército. A França pegou toda essa parte oeste, noroeste da África, com algumas exceções, vocês estão vendo aí, a parte francesa é a parte mais avermelhada, alaranjada aí e tal, e impôs a sua dominação nesses lugares. Na sequência, veio a Bélgica, com o centro africano todo nas suas mãos, o chamado Congo belga. Aí vem a Alemanha, principalmente com a África do Sudoeste e a África Oriental Alemã, mas tem outros territórios também, como vocês podem ver espalhados aí. Pedacinho da Somália lá, o Togo,
o Togo aqui, ó, nesse lugar, enfim. Portugal, com Angola e Moçambique em especial, e alguns outros territórios fragmentados, como Ilhas, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e tal, Guiné Equatorial, aqui. A América Espanhola pegou quase nada, um pedacinho no norte do Marrocos, que hoje corresponde a Ceuta, Melilla, pedacinho ali do Rio do Ouro, que hoje corresponde ao Saara Ocidental, e algumas ilhas ali próximas mesmo da Europa. A Itália fica com parte do chifre da África, em especial Somália e Eritreia. E haviam países independentes, que era o Egito, que embora fosse independente, eu tenho que dizer que era um protetorado britânico. Logo a Inglaterra fazia mais ou menos o que quisesse com eles. A Etiópia, que ninguém dominou. E aí, segundo ano, atenção porque eu vou falar. Muita gente associa a miséria africana só à colonização. Esse é um erro. Por quê? A Etiópia não foi colônia de ninguém e é um dos países mais miseráveis da África. Ok? O Egito, em tese, não foi colônia, embora fosse um protetorado. Já foi a maior potência do mundo na época dos faraós. E hoje é um país pobre. Tá bom, a colonização tirou dos africanos o direito de ter acesso aos próprios recursos e, a partir desses recursos, enriquecer. Os recursos africanos ajudaram a dar para a Europa o status de continente rico que a Europa tem hoje. Então, tem a ver com a colonização, sim, né? Lógico. Mas a gente não pode atribuir só a isso, não. Tá? Existem outros fatores que a gente vai ver mais para frente. Enfim, tinha a Libéria. Aqui, ó. Libéria é um nome que remete à liberdade. Foi um território que os Estados Unidos conseguiram nesse cantinho aqui da África para exportar aqueles negros que deixavam de ser escravos nos Estados Unidos e que quisessem, aceitassem voltar à terra-mãe, à pátria-mãe. Os norte-americanos fizeram, então, uma campanha, deram a passagem para eles e começou a despejar filho, neto de escravo, ex-escravo no caso, né, na Libéria. E aí você pensa, os Estados Unidos jogaram milhares de negros aqui, que foram criados na cultura americana, mas que voltaram para a África. Não criaram nenhuma infraestrutura lá, e aí esses grupos jogados na Libéria começaram a se organizar para poder ver quem ia dominar as melhores áreas, as melhores lavras minerais, acesso a melhor solo, a água, e começa conflito na Libéria que nunca termina. Até hoje existem esses conflitos por lá. Na Libéria existe uma prática, galera, que é assim, ó. Quando uma etnia rival pega a outra, geralmente eles matam os homens, abusam sexualmente das mulheres, e com as crianças, eles procuram as crianças e as mães e mandam a mãe escolher, manga curta ou manga comprida. E a mãe tem que escolher. Se a mãe escolhe manga curta, eles cortam o braço da criança aqui, ó. Se a mãe escolhe manga comprida, eles cortam aqui no pulso. Certo? A vantagem de cortar no pulso é que a criança, quando crescer e for um adulto, não vai conseguir pegar em arma para se vingar, né? Porque não vai ter a mão. Mas vai ter parte do braço para poder tentar ter alguma autonomia. A desvantagem é que vai cortar o pulso. E aí, muita gente sangra até morrer. Estou falando de criancinha, bebezinho. A vantagem da manga curta é que cortando aqui, você não está cortando o pulso lá, enfim. Dá para estancar aqui mais fácil e sobreviver. Só que não vai ter autonomia nenhuma, porque não vai ter mão nem para coçar o nariz se estiver coçando com o toquinho do braço lá, assim. Enfim. O que eu estou dizendo é que na Libéria, toda essa violência que existe por lá tem como raiz o fato que os Estados Unidos inventaram um país e jogaram pessoas lá dentro, que eles não queriam lá no território americano. E me parece redundância falar do preconceito que o estadunidense, em tese, tem contra o negro, né? Está muito claro aí na mídia atual. Enfim, galera, vamos à partilha, então. Começa o chamado neocolonialismo. A partilha foi feita na Conferência de Berlim. A Grã-Bretanha pegou colônias que atravessavam todo o continente, desde o norte do Egito até a África do Sul. A França ocupou basicamente o norte da África, essa costa aqui, algumas ilhas do Oceano Índico, como Madagascar. Portugal manteve a colônia de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné e Angola e Moçambique são mais importantes. Os mais importantes.
A Espanha continuou lá no norte da África com o Rio do Ouro como destaque. A Alemanha pegou terras de um lado e de outro, Oceano Índico, Oceano Atlântico. A Itália pegou um pedacinho do Chipre da África, como eu falei, só que a Itália não conseguiu estabelecer seu domínio, viu, galera? Lá na Etiópia, eles foram expulsos no tapa. Na Somália, a Itália nunca conseguiu controlar. Aliás, galera, a Somália hoje é um retalho de poder. O poder somali domina essa região da setinha aqui, ó. O governo que é reconhecido. O resto, até o Al-Shabaab, que é uma variável lá do Estado Islâmico, tem domínio territorial dentro da Somália. Tá aí um lugar que não é bom de ir, viu? Somália é um lugar onde o Estado não exerce total controle com suas polícias, suas forças armadas. E a Bélgica pegou lá o meio do continente, que é a região que hoje é República Democrática do Congo, Ruanda, essa região aí. Este processo, ele durou até basicamente a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, algumas coisas começam a mudar. Pensa comigo, no mundo, o que muda? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vem a Guerra Fria. Na Guerra Fria, ascendem-se duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Essas duas superpotências mundiais, elas tinham como perspectiva de concorrência as grandes potências históricas europeias, em especial França e Inglaterra. Para que a nova ordem mundial se consolide, Estados Unidos e União Soviética realmente se coloquem no mundo como grandes líderes geopolíticos, eles tinham que eliminar a concorrência. E aí, soviéticos e norte-americanos, estadunidenses, começam a investir no movimento separatista de muitos países africanos para enfraquecer os europeus. Os europeus eram cachorros que estavam quase morrendo e que os americanos e soviéticos tentaram pisar na cabeça deles para que eles morressem logo. Professor, mas não eram aliados? Eram. Não eram mais pós-Segunda Guerra Mundial no cenário geopolítico. Poderiam ser no âmbito econômico. Mas para os Estados Unidos, por exemplo, quanto mais a Europa se lascasse, mais eles ganhavam. O Plano Marshall veio para injetar dinheiro nesse povo e dolarizar a economia deles, por exemplo. Tá? Gente, eu estou bombardeando vocês de informações. Se tiver pergunta ou dúvida, me para aí e me chama. Tá? Se vocês ficam caladinhos aí, eu vou embora. Então, manifestem se for o caso. Ok? Principais causas do processo de descolonização da África, eu poderia falar afroasiático, inclusive, porque na Ásia também foi o mesmo contexto. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou bastante delimitada no âmbito político e econômico. A Europa não conseguia nem se reconstruir com suas próprias forças. O Plano Marshall da Guerra Fria veio para ajudar os europeus a se reconstruírem. Como é que eles iam conseguir manter colônias na África? Não tinha força, né? Grande parte de suas forças armadas foi dizimada durante a Segunda Guerra Mundial. O teatro da Segunda Guerra Mundial foi basicamente a Europa. A infraestrutura deles estava destruída, eles não tinham dinheiro para se reconstruírem. Com o enfraquecimento das nações colonizadoras, surgiram movimentos de luta pela independência em várias colônias africanas, em especial aqueles países que se aliaram ao socialismo, como Angola e Moçambique, tiveram lutas armadas, lutas violentas. A Líbia também, e a Argélia também. O resto, mais ou menos por assim dizer, foi uma independência, uma descolonização menos violenta. Tá? No decorrer da década de 60, os protestos se multiplicaram, muitos países europeus concederam pacificamente independência às colônias. Porém, essa independência ela foi em tese. Por quê? Porque muitos países que conseguiram a independência mantiveram laços com o colonizador e laços esses de dependência econômica. Então, mudou o cachorro, mas a coleira conservou. E, galera, uma realidade muito triste para a África foi o seguinte: antes eles eram explorados por europeus que ficavam com todo o recurso. A partir da independência, eles passaram a ser explorados pelos seus líderes, que, em nome dos europeus, desviavam recursos para a Europa e para eles deixavam o povo à míngua. Sem falar nas guerras étnicas que sempre existiram na África, mesmo antes do colonizador chegar por lá. Mas olha lá, ó, década de 50,
um país ficou independente. Na primeira metade da década de 50. Na segunda metade, já temos 5 países. 1960 foi o auge, olha o tanto de país que se libertou. A década de 60 inteira fez com que quase todos. Mas alguns países demoraram mais um pouquinho, certo? Sendo que em 2011, por exemplo, surgiu o Sudão do Sul, que foi um desmembramento do próprio Sudão. Hoje, os países africanos são esses. Aqui está a legenda em relação ao ano de independência de cada um. Então, por exemplo, 2011 eu tenho aqui o Sudão do Sul. De 1990 a 93, Namíbia, Eritreia. Lembrando que a Eritreia ficou independente da Etiópia. Então, muitos tentaram dominar territórios próximos. Aí a disputa étnica fez com que se unissem lá para desvencilhar de quem tentava dominá-los. Mas eu tenho que falar também que tem países na África que até hoje ainda são dominados. Tem países não, tem um país em especial, que é o Saara Ocidental. O Saara Ocidental, hoje, ele é um domínio angolano, e eles lutam contra esse domínio angolano. Ok? As principais consequências da descolonização da África foram: a nova configuração dos países independentes fez com que grupos étnicos rivais fossem agrupados no mesmo território e grupos aliados separados. Aqui mostra, ó, a divisão territorial de grupos étnicos diferentes e o país criado pelos europeus, colocando esses grupos étnicos dentro do país. Angola, por exemplo, vai ter mais de 20 grupos étnicos dentro de Angola. Mas olha o caso, por exemplo, de Camarões. Olha o tanto de grupo étnico lá. Quando o europeu sai, eles começam a brigar entre si para ver quem que ia dominar o espaço. Esse contexto resultou em instabilidade política e conflitos entre grupos rivais. Diante dessa situação, as minorias continuaram sendo reprimidas pelos grupos majoritários. Cada grupo étnico majoritário aqui se impôs pela força e passou a sacanear os grupos étnicos minoritários. Aí eu estou falando de saque, não reconhecimento de cidadania, assassinato, enfim, expulsão. O lugar que mais tem refugiados no mundo hoje é a África, e refugiados africanos mesmo. É o grupo que escapa do Congo e vai lá para a República Centro-Africana. É o grupo que escapa do Sudão e corre para o Chad, porque tem etnia aliada lá do outro lado, enfim. Hoje tem 53 países independentes, muitos conflitos tribais, o neocolonialismo, a exploração nova que os europeus e depois norte-americanos, japoneses, chineses estão impondo aos africanos dificulta a instabilidade política, na verdade era a estabilidade, né? A instabilidade é a situação atual, e econômica na região. Deixa eu até consertar isso aqui para não ficar estranho errado. Só um minutinho. Até aqui, diante de tudo que eu falei, há alguma dúvida? Tá joia. Tá sussa? Aí, ó, consertei lá, ó. Dificultam Tá a sussa, meu parceiro. estabilidade política e econômica na região. Galera, essa imagem aqui, ó, ela é muito esclarecedora. Eu fiz questão de colocar para vocês. Eu tirei de uma prova do Enem. Olha como é que o enunciado caminhava. Ó, tá o europeu aqui, os africanos serviçais na frente, outros serviçais atrás, carregando peso para o europeu. Até que os africanos percebem que eles, com o peso na mão, poderiam bater no europeu. Aí eles batem para tirar o europeu de cena. Beleza. Agora o da frente, sem o europeu na concorrência, ele passa a ser aquele que vai conduzir o país. E o que ele faz? Ele continua explorando os conterrâneos. Essa é uma realidade que existe na África. E muitas vezes esse cara aqui está aliado a outro europeu que está lucrando também com esse domínio dele. Muitos governos africanos são ditatoriais, muitos são repressivos e, galera, talvez todos sejam muito corruptos, extremamente corruptos. Tá certo? Bom, a parte que eu queria expor com informação extra é essa. Agora a gente vai cair no livro especificamente, tá? Só um minute, please. Deixa eu fechar isso aqui.
descompartilhar para a gente recompartilhar de outro jeito. A Eduarda falou que eu não estou compartilhando a tela. Foi em que momento, Eduarda? É agora mesmo que eu descompartilhei, né? Não, aquela parte que você disse que tirou de uma prova. Você não viu? Era... Tá, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Eu faço muita questão de colocar essas coisas que eles colocam nessas provas de Enem. Por quê? Porque isso depois replica em muitas federais. Sabe? É de praxe fazerem isso. Agora a tela voltou para vocês? Voltou. Ok, estou falando aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Eu tirei de uma prova do Enem. O INEP tem diretrizes que são replicadas pelas universidades federais e estaduais depois. Por isso, como eu disse, eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Aqui no primeiro quadrinho está o europeu, o africano servindo ele, mas carregando menos peso, e africanos carregando mais peso. Aqui simboliza a parceria que os europeus faziam com algumas etnias específicas em países específicos, para que essas etnias locais ajudassem o europeu a explorar o resto do povo, certo? Até que esses africanos percebem que eles têm o poder de detonar com o europeu lá dentro. Aí eles fazem isso nesse processo de descolonização afroasiática que eu me referi agora há pouco. O europeu detonado, a arma dele cai no chão, o africano corre e pega. E faz o quê? Passa a explorar os irmãos a partir daí, que continuam carregando peso para ele. Então, assim, esse é um contexto muito esclarecedor do que acontece na África hoje. Então, hoje nós temos governos tiranos, ditatoriais e corruptos que estão a serviço dos europeus ou de estrangeiros. Hoje a China e os Estados Unidos também têm grande influência por lá. Exploram os próprios irmãos em benefício de seu clã. Então, é uma realidade que acontece por lá. Ok? Era só isso que eu tinha mostrado. Agora eu vou compartilhar com vocês o próprio livro de vocês, tá? Para a gente seguir aqui numa pegada valorizando o nosso material. A Europa depois da guerra é essa. Vou tentar ampliar aqui um pouquinho. Nós estamos na página... Deixa eu achar exatamente aqui. Na página 10 do livro. Vocês podem acompanhar com o livro de vocês aí. Mas é exatamente isso aqui, ó, atual divisão política. Tem muitas ilhas no entorno do continente africano. É bom que vocês saibam que tem a Ilha das Açores, que pertence a Portugal. Ilha da Madeira. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, nasceu na Ilha da Madeira. O Cristiano Ronaldo é um africano, tá? Porque, embora pertença a Portugal, o continente aqui é africano. As Ilhas Canárias pertencem à Espanha. Existem outras ilhazinhas aqui menores que a gente não vê pela escala, como Ibiza, por exemplo, que é espanhola. Tá? Aí lá, o Cabo Verde. Aqui, São Tomé e Príncipe. Do lado de cá, Madagascar. Ilhas Maurício. Nas Ilhas Maurício, eles falam português. Foi colônia de Portugal. São Tomé e Príncipe também. Seychelles. São lugares que pertencem à África, mas a África insular, a parte de ilhas. Entre os países aqui, tem muitos que são bastante conhecidos. Vocês conhecem, por exemplo, a África do Sul, com certeza, Etiópia, Argélia. Agora, tem países que não são tão conhecidos assim, como, por exemplo, Togo, Benin, Gâmbia, e não Zâmbia. A gente tem aqui, ó, Lesoto, Suazilândia, que são todos países africanos também. Tem um país que quase ninguém sabe que existe, que é a República Centro-Africana, ou África Central. Todo mundo conhece a República Sul-Africana, África do Sul. Mas tem a Centro-Africana. Tem o Guiné Equatorial, além do Guiné-Bissau. Certo? Só para dar uma ilustrada assim, em algumas situações de curiosidade geográfica do próprio continente africano. Beleza? Seguindo... Depois da Guerra Fria, conflito e miséria sem fim. Quando terminou a Guerra Fria, aqueles governos que eram bancados por Estados Unidos e União Soviética, eles se viram abandonados à própria sorte,
Aqueles que eram bancados por Inglaterra e França, muito mais ainda, porque nasceu um novo contexto mundial em que as disputas não estavam focadas na África propriamente dita. Os norte-americanos queriam controlar a Europa, os soviéticos também. Tanto é que a Europa Oriental, o leste europeu, ficou na mão da União Soviética. Depois, galera, a Ásia era de relevância. A China, o Sudeste Asiático, os chamados tigres asiáticos hoje, o próprio Japão, ficou no olho do furacão. A partir daí é que a América Latina e a África passou a ter importância na lógica da Guerra Fria. Mas percebendo que ingleses, franceses, belgas, italianos, portugueses, espanhóis em especial, alemães, não teriam condição de manter as suas colônias, norte-americanos e soviéticos perceberam que a África poderia ser uma grande fonte de recursos para eles no futuro, porque também nunca quiseram explorar naquele momento. Até hoje não são grandes exploradores, nem a Rússia, nem os Estados Unidos da África, embora os Estados Unidos tenham seus negócios colocados lá, sobretudo no setor petroquímico. Mas França, Inglaterra em especial, começaram a perder a capacidade de domínio desses lugares. Eclodiram, assim, numerosos conflitos que, por sua violência e duração, desestruturaram por completo a economia, a política e as perspectivas de futuro desses países. Você, enquanto investidor, teria coragem de injetar dinheiro seu em um país africano que estava passando por conflito civil, por conflito interno? Nem eu. Certo? E aí, como exemplo, a gente pode falar da Somália, da Etiópia, de Ruanda, inclusive com um grande conflito envolvendo Hutus e Tutsis, a gente vai entrar nesses conflitos depois, tá? Burundi, Angola, e Angola envolvendo brasileiros lá dentro, inclusive. A UNITA tinha como grande liderança um brasileiro no passado. A UNITA era um grupo guerrilheiro para a libertação de Angola. Moçambique, Angola lutou cubano lá, para vocês terem noção. Angola era aliada ao socialismo. Enfim, hoje é o lugar que mais tem minas terrestres ativadas no mundo, é Angola. Cerca de 2 milhões de minas terrestres. E, recentemente, o Sudão, com a questão de Darfur e a separação do Sudão do Sul, a gente vai ver isso também depois especificamente só conflito, e o Zimbábue. E no caso do Zimbábue, o que que rola? No Zimbábue chegou um presidente nacionalista lá que resolveu então tomar a terra dos fazendeiros brancos e distribuir para os fazendeiros negros. E aí, galera, foi uma briga de foice para arrancar a cabeça de branco no Zimbábue que afastou qualquer perspectiva de investimento por muito tempo. Hoje o Zimbábue sofre as consequências dessa falta de investimento. E o Sudão é um país que hoje passa por uma ditadura militar, por um golpe militar, e inclusive a própria União Africana tem virado as costas para o Sudão enquanto eles não resolvem essa situação. Aí vai a China lá e banca o governo do Sudão, injeta o dinheiro que eles precisam, dá a guarita para os caras, e o mundo critica a China por estar fazendo isso. Mas o governo da China não é uma ditadura? Não, professor, lá tem eleição. Tem eleição, mas só tem um candidato. Só de um partido. E aí daqueles se colocarem como oposição. Então é uma ditadura, claro que é. Né? Outro problema sério, além dos conflitos que geram miséria, é a disputa por riquezas. Lá, sobretudo ao sul do Saara, na África subsaariana, existe muita guerra civil, golpe contra golpe de Estado, um revanchismo político e étnico de conflitos do passado que não termina, e estes conflitos entre diversos grupos étnicos, políticos e religiosos, muitas vezes encobrem uma disputa por riqueza natural, porque é assim, ó, a etnia que quer dominar o rio, que tem a melhor água, diz o seguinte: nós somos islâmicos, os cristãos querem combater o islamismo, a gente tem que combater os cristãos, mas no fundo, o interesse é controlar aquela água, aquela terra fértil, aquele diamante, aquela reserva de petróleo. E os caras falam, associam a maldade à religião alheia ou à etnia alheia para fazer valer o seu interesse econômico. E isso, galera, está acontecendo no Brasil hoje também. É só pensar, no Brasil inventaram o bem, inventaram o mal,
Quem é contra o mal, lógico, está do lado do bem, e, consequentemente, quem está do lado do bem pode fazer o que quiser, inclusive coisas que não são do bem. Mas, sendo o outro lá o mal, você tem que estar do lado de quem está fazendo o bem, né? Por exemplo, o nosso governo é um governo que se intitula cristão. Consequentemente, todo mundo que é oposição ao governo não é cristão. E a gente sabe que tem cristão também do outro lado. E aí, se eu faço coisa errada enquanto governo cristão e você me critica, você está criticando o próprio cristianismo, você vai para o inferno. Isso é usado como arma lá na África também. E a gente está provando um pouquinho disso aqui. No mapa a seguir, a gente vai ver que o continente africano possui um solo muito rico, tem muitas reservas. Essas reservas são disputadas e muitos dos lugares que têm essas reservas é que sofrem com mais conflitos e tensões. Vamos lá? Aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho. No livro eu dei a vocês na página 11, vocês conseguem ver isso aí claramente. Vamos seguir pela legenda aqui, ó. Cobre. O cobre está espalhado no sul da África, mas também tem no Gabão e na divisa do Congo com o Burundi. Basicamente no Burundi. Manganês, quadradozinho, está espalhado aí nessa região e concentrado mais no sul da África. Observem que o sul da África ele é bastante denso em recursos minerais. Quando eu digo sul da África, toda essa parte aqui, né? Não a África do Sul especificamente. Diamante, tem diamante também nessa região, mas ó, o diamante vai espalhando. Indicar. Petróleo. O petróleo também é um recurso que está espalhado no continente. Olha o norte. Sudão, Chad, aí vai. Até na África do Sul tem, Madagascar tem. Platina, a estrelinha. Deixa eu perguntar para vocês, interajam comigo aí. Qual país tem platina? Valendo 500 pontos na média. Tanzânia? Tanzânia? Cadê a Tanzânia, galera? Eu vi aqui na África do Sul, platina. Eu acho que é só na África do Sul mesmo, não? Acho que Só na só na África do Sul mesmo, né? Tá. Ouro. O ouro tem nessa região toda. Tem por aqui também. Tem lá, Sudão, Etiópia, Libéria, Costa do Ouro, por isso que chama Costa do Ouro, né? Não, chama Costa do Marfim. Cobalto, bolinha preta, mais nessa região aqui. E enfim, galera, vamos lá, olha só. Países com maior porcentagem de infectados pela AIDS. Também está nessa concentração aqui, aliás, não tem lá no norte, ó. Aí está associada a questão religiosa. Os islâmicos geralmente não têm na cultura a promiscuidade sexual. Geralmente eles vão fazer sexo com a esposa ou com o marido depois de casado, enfim, essa coisa toda. Pessoal, mas os maridos não traem? Galera, geralmente não, porque pratica-se lá a poligamia e o homem pode ter quantas mulheres conseguir sustentar. Consequentemente, ele, em tese, não vai trair, porque se ele quiser outra mulher, é só convencer as mulheres que já são dele, a família da outra mulher que ele quer, e ele traz para dentro da família. Enfim, em tese, né? Polos de desenvolvimento, a gente tem o sul da África, de um modo geral, aqui, e o norte da África lá. Certo? Aí que vem a encrenca. Regiões em conflito no início do século XXI. É essa cor mais rosada aqui, ó. Observem que essas regiões concentram recursos, em especial ouro, petróleo e diamante. Certo? A gente não falou do ferro, né, galera? Ó, tem ferro lá no Sudão, por exemplo. Tem ferro em Botsuana. Regiões com fortes tensões e instabilidade política. A amarela. Você vai ver petróleo envolvendo tudo isso. E, por fim, regiões com relativa estabilidade. Tá? Galera, a gente tem poucos segundos. Deixa eu encerrar por aqui. Depois a gente continua falando sobre isso, tá? Agradeço a atenção de vocês, agora que eu fui alertado. Falou, Anderson. Então, tchau, fiquem com Deus e viva o Vasco.